Oi, oi, gente linda! Começa agora mais um programa de louvor e adoração. Você pode estar aí estranhando que o cenário está um pouco diferente? Sim, nós viemos aqui no Espírito Santo, estamos na Assembleia de Deus do Aribiri, no evento Impactar da região Sudeste. E eu não poderia deixar essa oportunidade de passar para entrevistar grandes nomes que estão aqui. Inclusive, esse que está ao meu lado, que eu vou ler aqui para falar direitinho para você. Ele é musicólogo, primeiramente, servo do Senhor, do Deus Altíssimo, musicólogo, músico, escritor, conferencista, engenheiro civil e maestro na Assembleia de Deus da Lapa, pastor Newton Didini. A paz do Senhor, pastor, tudo bom, pastor? A paz do Senhor, Roberta, a paz do Senhor a todos também. Um prazer estar aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E é uma honra pra gente recebê-lo aqui com a gente no nosso cantinho bem especial para falar de uma coisa que agrada a todo mundo, né? Obrigado pelo carinho e pela recepção. Amém, pastor. Fique à vontade, tá bom? E olha só, pessoal, de repente, não dê tudo nessa entrevista. Então a gente pode deixar para um outro dia, mas você vai ter tudo na íntegra aqui na TV CPAD, tá ok? Então vamos embora parar de conversa, vamos embora direto a quem interessa, né? Vamos conversar sobre louvor e adoração. Isso. Pastor, então já começa explicando pra gente a diferença de louvor e adoração. Pergunta importante. Segundo os nossos dicionaristas, o louvor está ligado ao reconhecimento que uma pessoa tem pela outra por seus atributos, por suas qualidades, por tudo que ela tem produzido. Então o louvor, ele cabe no âmbito social, familiar, de trabalho. Quando um patrão elogia alguém com respeito ao trabalho desenvolvido, ou dentro do matrimônio, quando o esposo elogia a esposa, tudo isso está falando do louvor. Então o louvor, ele se limita a um reconhecimento, seja ele verbal ou por atitude de abraço, de aperto de mão, tapinha nas costas, para trazer à tona aquele contentamento que a gente está tendo por alguém. Muito bem, este é o louvor. Cabe a Deus? Cabe também a Deus. Eu posso elogiar Deus, falar dos seus atributos reconhecidamente por tudo que temos recebido dele. Todavia, eu trago uma diferença para todos nós. O verbo adorar, para mim, é específico, é exclusivo a Deus. Dentro do contexto religioso, e nós cristãos, devemos, na minha opinião, ter o verbo adorar somente a Deus. Eu não digo, eu adoro você, minha amada. Eu não digo ao filho, eu te adoro, meu filho. Não é um carro, eu adoro este carro. Isso é uma preocupação minha, é algo particular meu, de devoção a Deus. Porque é difícil você encontrar no dicionário uma palavra que encerre a verdadeira adoração ou sentimento de prazer que você tem em Deus. Então, adoração para mim, somente a Deus. Louvor serve para o nosso cotidiano e também para o sacro, por que não? Tá bem? Tá bom. E qual a diferença entre o cantor de igreja e aqueles que chegam a gravar um CD, chegam a gravar um álbum? Eu posso entender que o cantor que está limitado à nave da igreja ou às igrejas, ele claro que sonha em gravar um CD. Talvez ele não esteja preparado, tanto tecnicamente, quanto financeiramente, porque isso exige técnica vocal, desenvolvimento do estudo do canto e também exige a parte financeira para gravar um CD. Creio que a diferença esteja situada aí. Eu entendo também que quando uma pessoa canta na igreja e vai para um estúdio, a sua colocação vocal, a sua voz muda muito, porque ali tem a equalização, muitas vezes ele é assessorado por alguém da área de canto, a voz muitas vezes cresce. Talvez tenha, por questão de capacidade do estúdio, uma diminuição até da sua qualidade, mas por isso é necessário que se escolha bem para que haja uma boa produção. Mas aqueles que ainda cantam na igreja, prossigam com só objetivo, adorar ao Senhor. Amém. Pastor, a Assembleia de Deus é considerado um celeiro musical. Esse legado continua? Continua sim. Pela graça de Deus, a Assembleia de Deus, ela nasceu com a música atrelada à palavra, desde os nossos fundadores. E engraçado que a Assembleia de Deus começou
com banda marcial. E essas bandas, elas traziam um grande benefício para a evangelização, porque iam para as praças com as bandas musicais e aquele som que atingia a muito do ambiente local atraía as pessoas, porque a música tem essa capacidade. Isso trouxe benefícios tremendos. Eu tive muito contato com pessoas da Batista, especialmente um professor que eu tive na Faculdade de Música Batista, e ele falou para mim: Newton, vocês da Assembleia de Deus têm um benefício muito grande com as bandas. Nós batistas temos por cultura órgão, piano e coral. Órgão, piano e coral. Então nós não temos esse apelo maravilhoso que vocês têm. Então, graças ao bom Deus por esta cultura que nós temos. E uma coisa que segue a tua pergunta, este legado tem servido ao mundo. Na Sala São Paulo, lá em São Paulo, temos lá o gerente de música, que é o Xisto, um irmão nosso, ele rege o coral da Igreja Assembleia de Deus do Brás, e ele me mostrou assim na parede um quadro com toda a formação da orquestra. Aí ele foi com o dedo assim: este é crente, este é crente, este é crente, este é crente, este é crente. Uma quantidade imensa de crentes na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Isso não é só lá. A igreja oferece ao mundo muitos talentos. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. E nos últimos anos nós tivemos um crescimento de louvores comerciais, aqueles que são vendáveis. Como o senhor avalia isso? Olha, a pergunta também é muito pertinente. Existem muitas músicas hoje que a gente chama de músicas de efeito, letras de efeito, hinos triunfalistas, que nós temos que repensar isto, porque são músicas que nos remetem a pelejar, a lutar, e vamos em frente, e vamos atingir o inimigo, e até gera em nós, se não tomarmos cuidado, um comportamento de revide. Parece que brota na gente uma ira, vai para cima do inimigo, atinge o inimigo. Nós temos que ser mais seletivos. Deus, através do seu Espírito Santo, nos inspira para produzir hinos de adoração ao Senhor. Nós fomos feitos para isso, né? Exatamente, fomos feitos para adorar ao Senhor, para louvar a Deus. E Deus nos inspira para criar músicas maravilhosos, hinos e poesias que realmente edificam a igreja, adoram a Deus, louvam a Deus e traz benefícios muito grandes para a comunidade cristã. Mas o que nós temos visto aí, essas músicas triunfalistas funcionam um pouco como os livros de autoajuda, enquanto que nós devemos buscar ajuda do alto. Sim, não é mesmo? Sim. Então temos que ser seletivos. E eu faço aqui um apelo a você que é maestro, maestrina, líder de música na sua igreja, seja de jovens, seja de irmãs do ciclo de oração. Filtre as músicas que vamos trazer para a igreja, para notar se elas falam mesmo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Se nós temos hoje, como é importante termos hinos que falam do sangue de Jesus. Eu tenho visto uma ausência muito grande de hinos que falam sobre o sangue de Jesus, e hinos que tenham as suas letras dentro do panorama teológico da nossa denominação. Eu não posso ter hinos que, por exemplo, não admitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Letras unicistas, vai de encontro às nossas origens teológicas e à nossa crença e à nossa revelação de Deus para a nossa igreja. Então é necessário que sejamos seletivos. Vamos só rapidinho para um breve intervalo, já já a gente volta, não sai daí, tá bom? Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD.
Eu avisei que era bem rápido o intervalo, já estamos de volta com o pastor Newton Didini e vamos já continuar o nosso bate-papo, não vamos perder tempo. Pastor, o senhor estava falando agora para as irmãs, para os maestros, maestrinos, tomarem cuidado ao escolherem os louvores, né? E as nossas crianças, como fica o departamento infantil na hora da escolha? O que o senhor diria para essas tias e tios que cuidam das crianças? Legal, muito boa pergunta. A quem trabalha com crianças, eu oriento para que, quando for selecionar um hino, buscar entender o que aquele hino está refletindo na idade da criança. E sempre buscar ajuda, quando possível, de uma pedagoga, um pedagogo, porque eles sabem, eles estudaram para isso, para te fazer entender o nível de entendimento, o nível de compreensão que a criança tem. Por exemplo, uma repórter muito famosa me falou que quando ela sai de casa no Rio de Janeiro, ela ora para que o Senhor os guarde da bala perdida. E a criança achava que era uma bala de chupar mesmo, essa bala perdida. A criança, ela tem certas dificuldades. Se nós, não pensem que isso aqui é um mal que eu vou falar, mas é questão de trabalhar com crianças. Quando a gente quer dramatizar a morte de Cristo na cruz do Calvário, a coroa de espinho, a lancetada no Senhor, as mãos cravadas da criança, se assusta. Então é necessário que haja uma seleção muito bem feita, até mais do que com adultos, porque criança tem uma outra maneira de entender. Então é importante que haja a colaboração de uma pedagoga, ou se a professora já é pedagoga, ótimo. Ainda. Então é necessário um cuidado muito especial. E qual seria o método para voltar aos louvores de adoração, aqueles que falam de Cristo? Qual seria o caminho de volta, se é que existe, já que a gente estava falando dos louvores triunfalistas, né? Então, uma das maneiras é recusar as músicas ou os hinos, as letras, que não nos conduzem a um centro de adoração, realmente, ou não nos trazem benefício dentro do nosso contexto teológico. Primeiro é o filtro, segundo é buscar a Deus para que Deus nos dê inspiração e devemos promover até, e fica aqui até uma sugestão, que haja a promoção de descoberta de talentos na área da criação de hinos, de poesia, de composições. Eu creio que o nosso irmão Ronaldo já está pensando nisso. Nós já conversamos alguma coisa disso lá no Belenzinho, há um tempo atrás, sobre a descoberta de novos talentos e um curso para fazerem composições. Então a busca é isso, é uma recondução intelectual, vocacional e cultural, tanto bíblica quanto da nossa própria igreja, a nossa denominação, a nossa linguagem. Existem alguns instrumentos que podem ser considerados meios de profanar o louvor a Deus? A exemplo disso, o atabaque, alguns outros instrumentos. A Bíblia não proíbe nenhum instrumento. O salmista e outros trechos bíblicos sempre está nos estimulando a adorar a Deus, tudo que tem fôlego, com todos os instrumentos, mas aí vem o famoso versículo bíblico que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por exemplo, eu não colocaria na orquestra nossa lá o instrumento que você falou, o atabaque. Talvez alguém se assuste, mas sabe por quê? Nós temos um irmão na igreja, hoje ele dirige uma igreja, ele veio do terreiro de Umbanda, e lá ele me contou, e aí eu pedi o documento, ele assinou esse documento, aonde lá no terreiro, quando eles vão inaugurar um terreiro, e eu perguntei isso em outras ocasiões em que eu falei sobre isso, e me confirmaram isso. Eles levam os atabaques, o maior, o médio e o pequeno, e lá eles fazem a consagração desse atabaque. Eles aspergem sangue de animal consagrados na pele dos atabaques, e esses atabaques são colocados lá, e segundo está escrito no documento, esses atabaques ficam lá um tempo até que eles começam a tocar sozinhos. É absurdo, é um negócio meio absurdo, mas é o que eu ouvi de um dono do terreiro que se converteu, e eu tomei esses testemunhos posteriormente. Então, em sabendo disto,
Eu vou trazer um instrumento desse para casa do pai? No tempo em que Davi instituiu, amando de Deus, ao ensinamento de Deus, o ministério da música, historiadores paralelos à Bíblia nos falam que a flauta foi tirada do grupo de instrumentos, porque a flauta era muito usada nos cabarés daquela época, nos bares daquela época. Então, por segurança e por prudência e por distinção ao Deus que ele estava adorando, ele evitou colocar a flauta. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é proibido nenhum. Todavia, eu tenho no meu senso de adoração que filtrar essas coisas, selecionar para a glória de Deus. E o que diferencia o sacro do não sacro? Seria o ritmo? Bom, o sacro do não sacro, eu diria que o não sacro é quando você subtrai verdades divinas. Agora, dentro da música, a música é composta por um tripé. Um tripé dá sustentação num banquinho. O que eu estou sentado tem 4 pés. Mas se tivesse 3 pés muito bem postados, eu estaria seguro, não cairia. Como o tripé dos nossas câmeras sustentam as câmeras e não caem. Então Deus criou a música com a melodia, harmonia e ritmo. Esses 3 elementos que compõem a música são bênçãos de Deus. Então o ritmo, ele não tira a sacralidade da música. O que acontece é o seguinte, temos que analisar. A melodia está ligada a que no homem? A harmonia está ligada a que no homem? E o ritmo está ligado a que no homem? A melodia, ela transporta sobre si a frase literária. Ela transporta sobre si a ideia bíblica, no caso dos hinos. Então, se a melodia, ela carrega como se fosse uma composição férrea, um trem, a frase literária, aonde tem ligação da melodia com o ser humano, que também é dividido em 3 partes, espírito, alma e corpo. Nós sabemos pela palavra de Deus que o espírito é um território dentro de nós que fica ligado e conectado ou com Deus ou com o diabo. O nosso, por sermos salvos, está ligado do satélite celestial. Então o Espírito de Deus fala no meu espírito e é transmitido pelo meu espírito à minha alma. Então eu tenho o direito dado por Deus de escolher se eu falo a minha alma ou não. É o livre-arbítrio. Então o Espírito de Deus fala no meu espírito. Então notem, se a melodia que carrega a letra, ela vem através de espírito falar no meu espírito, a melodia tem que estar em evidência, acima da harmonia e do ritmo. Olha que interessante. Essa é a ligação entre a música e o ser humano. Por isso que nós sentimos a atração da música, os efeitos da música, as influências da música. A harmonia, ela dita o sentimento de melancolia ou de espontaneidade que a música tem, especialmente nos modos que tratamos da música, em modo maior de tonalidade ou modo menor. O modo maior traz uma música não contemplativa, uma música espontânea, alegre, festiva, enquanto que a música em tonalidade menor, ela traz uma contrição, uma contemplação. Nós ficamos mais pensativos, temos mais tempo de pensar. Então, quando eu trabalho com uma música modo maior, eu me contento, me alegro, mexe com a minha alma. Quando eu trabalho com música em tonalidade menor, eu fico contrito e muitas vezes até triste, dá vontade de chorar. Está mexendo na minha alma, que é a sede dos meus sentimentos. É onde eu sinto alegria, onde eu sinto tristeza, onde eu sinto dor, onde eu sinto saudades e assim por diante. É o centro do meu eu. Então, a música, ela tem esta capacidade dada por Deus e nos abençoará, e nenhum dos seus elementos tirará a sacralidade, desde que eu coloque a melodia em evidência, a harmonia em segundo plano e o ritmo que tem a ver com a nossa constituição, que é rítmica, porque aqui eu tenho ritmo. Aqui eu tenho ritmo, no meu piscar de olhos eu tenho ritmo, no meu andar eu tenho ritmo. O homem, o ser humano é rítmico. Então o ritmo da música toca o meu corpo. Então quando eu tenho na igreja, ou onde quer que eu esteja adorando a Deus, um ritmo muito elevado, eu abafarei o espírito e a alma e evidenciarei o meu corpo para que ele balance, e eu não vou ter chance de ouvir o que o Espírito Santo quer falar para mim, e nem vou ter chance de sentir a minha alma extravasar, se alegrar no Deus Todo-Poderoso.
Então não é o ritmo, não é a harmonia, não é a melodia que tira a sacralidade, mas sim a maneira de produzir música na casa de Deus. Sempre fiquem com isso, queridos. A melodia tem que estar em evidência, a harmonia em segundo plano, até com poucas passagens de variações de tonalidade ou muita dissonância. Isso tudo fica competindo com a melodia. E por último, o ritmo, só dando a acentuação ritmática para não virar uma ladainha, porque estando a melodia em evidência, a letra sairá, nós entenderemos e seremos edificados. Que bênção! Você está gostando do papo? Tá muito gostoso, né? Então daqui a pouquinho a gente vem para o nosso terceiro e último bloco. Não sai daí! Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, como eu falei, foi muito rápido e o papo está muito gostoso. Pastor, eu quero saber mais uma coisa do senhor. O que caracterizaria um louvor de fogo? Seria também o ritmo? Olha, aí entra realmente uma associação entre o ritmo e a letra. Nós, assembleianos pentecostais, nós trabalhamos com muitas palavras que nos remetem a metáforas. Manda fogo, Senhor. Quem não conhece pensa, vai cair fogo aqui? Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Mas não é nada disso. É um tipo de palavreado do nosso cotidiano, do nosso ambiente, do fogo do Senhor. Claro que isso tem a ver com o que aconteceu em Pentecostes, só que lá e em alguns outros lugares, dada a dificuldade da explicação de quem foi inspirado por Deus para escrever, sempre fala, olha, voz como de um trovão. Não era um trovão. Línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo realmente, como a gente conhece. Então nós, baseados nisso, falamos que nós temos fogo do alto, fogo de Deus. Quando associa-se ritmos a esse tipo de mensagem, então nós sentimos como se fosse uma identificação com aquilo que aparentemente nos é divino e nos deixamos muitas vezes levar pela emoção. Que nem eu me lembro agora de um corinho, de um cântico das irmãs que é: manda fogo, manda meu Senhor, manda que eu quero poder, manda fogo. E notem, o palavreado, a letra, identifica-se com a nossa teologia, a pentecostal. Mas o ritmo é um ritmo balançado, sincopado. Quem trabalha com música sabe o que é isto, que a síncope é bonita na música, mas quando ela está em trechos bem distantes um do outro. Quando colocamos a síncope uma atrás da outra, o corpo tem vontade de fazer isso. Então em música sacra nós temos que evitar. Assim como eu falei na pergunta anterior, nós temos que evidenciar a melodia, a harmonia e por último o ritmo. Quando eu faço isso com o corpo, aí nós vamos às origens dos ritmos e quando pesquisamos ficamos sobressaltados. E nós notamos que muitos ritmos que têm a síncope constante é porque remetia aos dançarinos, pares, a uma suposição de um relacionamento sexual. Isso tem que ser, muitas vezes, claro, trazer educação para o nosso povo, para que evite esse tipo de coisa. Tá? Não estou dizendo que não devemos ter cânticos alegres, devemos ter, o crente é um povo alegre. Temos que ter, mas quando o ritmo ele vai provocar o corpo, aí nós temos que repensar e selecionar.
E agora, pastor, por que a música nos fascina tanto? Por que ela nos atrai? Essa foi uma questão que nasceu também dentro de mim, depois que eu fiz toda a parte teológica com essa especialização em música sacra, eu ficava também com esse pensamento, por quê? Por quê? Por quê? Fui até buscar em cursos pós-graduação e não encontrei, mas eu achei aonde? Perdi tempo. Achei na palavra de Deus, na Bíblia, justamente com isso que eu falei, da comparação do tripé da música com o tripé do ser humano. Existe essa relação, essa afinidade entre melodia, harmonia, melodia e o espírito do homem, a harmonia e a alma, e o ritmo e o corpo. Então, mas o que é que tem na música que ela faz isso? Quando nós pesquisamos em outras áreas da nossa vida, nós vamos ver que a música ajuda demais as galinhas colocarem mais ovos. Isso é estudado em laboratório. A gente tem descrição fiéis em revistas de veterinária em que músicas calmas, tranquilas, músicas sinfônicas, aumenta a produção de hormônios nas vacas leiteiras e elas produzem muito mais leite. Tanto é que foi o que eu falei hoje na palestra, que um pessoal pecuarista do Nordeste, ao saber disso, colocou no meio das vacas leiteiras uma música tipo forró, que é o que eu falei do ritmo que fica puxando. Ali houve o contrário, porque houve uma evidência do ritmo, travou a produção hormonal das vacas e elas não produziam o leite que eles esperavam. Isso saiu na revista. Ficaram agitadas. Contraíram os músculos e contrai os nossos músculos também. Então nós dizemos que a música é um termo meio estranho, mas é isso mesmo. A música é dinamogênica, ou seja, se estamos expostos a uma fonte musical, uma fonte de música, o nosso corpo será alterado para excitação ou relaxamento a depender do caráter da música. E esse teste é como eu falei hoje ali. Nós podemos testar através do nosso batimento cardíaco aqui no punho ou aqui, e ouço uma música agitada, um tipo de um rock pesado. Acabou, a nossa pulsação será outra. Haverá um derrame de adrenalina na corrente sanguínea e as nossas pulsações serão outras. Muita exposição em um ritmo tão acelerado assim poderá dar dor de cabeça, alterar a pressão arterial. Todavia, se você chega do trabalho tenso, nervoso, você quer relaxar, põe uma música calma. Aí você vai ver que você relaxa. Então isso foi fruto de estudos laboratoriais. A música tem este poder de influência sobre o nosso corpo, sobre a nossa musculatura. Então a música foi criada com Deus com este benefício. O importante é nos utilizarmos da bênção chamada música para, junto com uma letra maravilhosa e abençoadora, nós ganharmos as almas, nós influenciarmos o mundo, pessoas serem curadas como eu já presenciei ao cantar, pessoas serem libertas da posse do inimigo, porque Deus opera também através da música. Amém. Deus não tem métodos, mas se nós tivermos uma boa música, o Senhor vai se utilizar da nossa música para operar maravilhas e edificar a igreja. Amém. Absolutamente, eu tenho certeza disso. Amém. Amém. Nossa, que bênção. Quero primeiramente agradecer ao Senhor, pastor, pela presença, pela honra de me permitir entrevistá-lo, que com certeza é uma bênção, e pela honra de estar aqui no nosso programa. Que o Senhor continue te capacitando cada dia mais, que continue te abençoando mesmo. Amém. E que outras pessoas vejam esse seu amor pela música, né? Que é notório. E que o Senhor consiga, através disso, conquistar outras pessoas para Jesus. Continue conquistando. Graças a Deus. Eu fico grato a Deus também por esta oportunidade. E deixo aqui um conselho a todos. Pratiquem a música que Deus criou. Amém. Você será orientado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Não deixe de estudar. Nós temos que influenciar o mundo. Amém. E não o mundo nos influenciar. Como influenciaremos o mundo? Estudando, praticando, fazendo com que os nossos instrumentos se desgastem de tanto que nós tocamos. Que pena, igrejas que eu vou, encontro lá um armário e os instrumentos guardados nos armários. E eu pergunto, que instrumentos são esses? São os irmãos que saíram do culto domingo, deixaram os instrumentos aqui, foram para casa e vão retomar domingo que vem. Isso não pode acontecer.
os homens e mulheres lá de fora que praticam música estudam 6, 8 horas por dia para ganhar aplauso e ganhar dinheiro. E aí nós falamos, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. E aí o Senhor olha assim para nós, será? Talvez seja só da boca para fora. Verdade. Os comportamentos nossos têm que ser de adorador. Então pratique, estude, vai fundo, não dê chance, não dê moleza. Pratique a música que Deus criou e deixa Deus agir na sua vida. Que Deus a todos abençoe. Amém. Então ficamos por aqui, mas você já sabe, nós temos um encontro marcado com muito louvor e adoração. Fique na paz.